Ei, gente, tudo bem? Pois é, eu também estou bem. E aí, olha só, hoje nós viemos aqui para tirar uma dúvida do meu seguidor, Fabrício Oliveira. Fabrício, ele me pediu para tirar a dúvida sobre classes de palavras. E ele é o seguinte, ele não foi modesto, não. Ele disse mais ou menos assim, são elas, substantivo, verbo, nananã. Essas eu sempre tive dúvida. Ou seja, todas as classes de palavras. Então, eu proponho para vocês hoje que a gente comece uma série aqui no meu canal, Tia Lid Resolve, claro, é o português, intitulado Classes de Palavras. Solta a vinheta que a gente começa essa empreitada agora. Bom, gente, o que são classes de palavras? Antes da gente começar a falar sobre elas, especificando cada uma, a gente precisa entender o que é classe de palavra. Classe de palavra nada mais é do que a classificação das palavras dentro do texto. Eu tenho um texto, esse texto é formado de palavras, mas cada uma delas, gramaticalmente, elas têm uma função dentro do texto. E quais são essas classes de palavras? Na língua portuguesa, como o nosso amigo Fabrício já disse ali no seu comentário, são 10 classes de palavras. Eu não posso vir aqui, antes de falar sobre essas 10, sem dizer o que são, né, essas classes de palavras. Evidentemente, quando a gente fala em classes de palavras, a gente está se remetendo àquelas palavrinhas que estão dentro do texto e suas funções individuais, ok? Então, quais são essas classes de palavras? Primeira, substantivo. Segunda, adjetivo. Terceira, artigo. Quarto, numeral. E a quinta é o pronome. Vocês se lembram do episódio anterior, onde eu falei dos sintagmas nominais? Pois é, essas 5 primeiras palavras, essas 5 primeiras funções das palavras, elas estão totalmente interligadas ao substantivo. A gente chama essas 5 primeiras classes de palavras de sintagmas nominais. Como eu expliquei, o substantivo é a principal delas. Então, as demais 4 são determinantes desse substantivo. E após o pronome, eu tenho mais 5 classes, que são verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas outras palavras, elas têm muito a ver com o verbo. Então, elas poderão ser classificadas também como sintagma nominal. Porém, entre essas 10, nós temos palavras que elas podem ser classificadas em variáveis ou invariáveis. O que são as variáveis dentro da língua portuguesa? Variáveis são aquelas em que as palavras elas podem variar de acordo com o gênero, feminino ou masculino. E plural e singular. As invariáveis, elas não têm essa coisa da variação de gênero e número. Então, dentro das classes gramaticais, por exemplo, variáveis, eu chamo de variáveis todos dos sintagmas nominais. Vocês se lembram? Aquelas que estão ligadas ao substantivo? Todos os sintagmas nominais. Então, eu botei, como variáveis, substantivo, adjetivo, artigo, numeral e pronome. Essas são variáveis.
Além dessas, eu tenho uma que está lá dentro do sintagma verbal, que é o verbo, que também é variável. As invariáveis, por sua vez, são aquelas que não possuem gênero e nem número. Então, a primeira delas é advérbio, depois preposição, depois conjunção e interjeição. Então, gente, o que são classes de palavras? São as funções específicas de cada palavra dentro do texto. Essas classes de palavras se dividem em 10 na língua portuguesa. Quais são elas? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Quais são aquelas que são variáveis? Preste atenção nisso, porque isso vai te levar a entender várias coisas relacionadas à língua portuguesa. Então, as variáveis, elas possuem feminino, masculino, singular e plural. São elas substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo. As invariáveis, elas só têm uma forma, elas não mudam. Advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Um exemplo, vamos pegar o advérbio muito, né? Indicando intensidade, né? Então, esse aí, muito intensidade, ele não tem plural. Quando eu associo esse muito a um substantivo, aí sim ele passa a ser um adjetivo e aí ele vai ter a variação. Ok? Espero que vocês tenham entendido até aqui. A gente volta num próximo vídeo falando especificamente das classes gramaticais, de 1 a 10. Já começa a contar aí. Essa foi a introdução. Nós temos 10 vídeos pela frente. Me acompanhe aqui nessa série que você vai, com certeza, além de você, o Fabrício, tirar todas as suas dúvidas em relação à classe gramatical.